Fala galerinha, beleza? Vamos falar hoje sobre mais uma função orgânica, não é isso? Gravando. Não, é uma função orgânica chamada éter. Isso, galera. Então, já chama a vinheta aí com a gente. Vem vamos pra aula. Bem-vindo. Opa, peraí. Antes de começar essa aula, o que ele deve fazer aí? Ele tem que curtir as nossas redes sociais para ter um melhor aproveitamento do conteúdo, aprimorar, né? Isso mesmo, nos ajude também a expandir o nosso canal, curta a nossa página e jogue, passe ele aí para os seus coleguinhas, para que a gente continue esse trabalho gratuito para você, com aulas diferentes. Questões, tá? Aprovação, né? Isso. Agora vamos para aula. Vamos para aula agora. Então, beleza. Galerinha, vamos falar aqui sobre a função chamada de éter. Bom, olha aqui uma moléculazinha de água, né? H2O, o oxigênio faz duas ligações. Se eu pego um desses hidrogênios aqui, ó, tiro um dos hidrogênios e substituo esse hidrogênio por um radical orgânico, por uma cadeia orgânica, você tem aqui, ó, radical orgânico ligado a OH. Isso caracteriza uma hidroxila e essa hidroxila ligada a um carbono saturado vai ter o grupo funcional álcool, certo? Só que agora se eu pego esses dois hidrogênios da água, retiro os dois e aí eu passo a ter dois radicais que não necessariamente são iguais. Agora você tem um oxigênio com dois radicais orgânicos. Esse oxigênio com dois radicais orgânicos vai ser classificado como sendo um éter, certo? Então, o que é um éter? O éter é quando você tem o oxigênio e ele está entre radicais alquilas, entre radicais orgânicos, que ali, nesse caso, esses radicais, normalmente aqui vão ser radicais de alcanos, vão ser radicais com ligações simples e carbonos aqui sp3. Galerinha, ó, a palavra éter, você vai lembrar aqui de éter quando ele tiver um heteroátomo. Tá vendo o macetezinho aí? Tem um heteroátomo oxigênio, aí você consegue identificar o grupo funcional éter. Heteroátomo oxigênio caracteriza os nossos éteres. Agora, como dar nome para os nossos éteres é o que o nosso coleguinha tio Pavas vai falar para você. E aí, galera, beleza? O seguinte, os éteres, eles são compostos muito interessantes, mas um pouquinho isolados no grupo dos compostos oxigenados na química orgânica. O éter, então, ele tem praticamente uma aula só para ele, porque ele é um pouquinho diferente dos outros compostos, tá bom? Mas vem com a gente aqui. O tio Soneca falou sobre isso e agora eu vou falar para vocês as propriedades e alguns pontos de nomenclatura nos principais compostos, tá bom? As propriedades são chamadas também de bases de Lewis. E se você não sabe o que é uma base de Lewis ou ácido de Lewis, volta lá na nossa playlist de Química Inorgânica, uma playlist roxa, onde falamos do Arrhenius, do Bronsted-Lowry e do Lewis, tá bom? Mas a teoria do Lewis ela é a mais abrangente, que todos os compostos receptores de compostos positivos, eles são chamados de bases de Lewis, tá bom? Qualquer elemento, qualquer substância que adere, que recepciona algo positivo. Então, isso é chamado de base de Lewis. E os éteres também são chamados de base de Lewis. Tem essa propriedade um pouquinho mais básica. E também são chamados de solventes apolares. Por que os solventes apolares? Pensa aqui comigo. O sal, ele se dissolve na água. Por quê? Porque tem uma interação da água ser polar e do sal ser iônico. A parte de ser iônica é porque é uma polaridade muito elevada, chega a ser iônica. Então eles têm muita afinidade. Agora, por exemplo, como é que eu vou dissolver alguma coisa que seja apolar? Também existem os solventes apolares. Apesar de nas aulas de química de solução, dos professores até também nas escolas, a gente usa muito os exemplos da água.
Só que existe também os solventes apolares. Por exemplo, os éteres, eles são bons solventes para extrair essências, para extrair algumas coisas que são lançadas em perfumes, em óleos, em várias outras coisas, precisando de solventes apolares. Então, a característica principal do éter é ser uma base de Lewis e ser um composto apolar. Ok? Agora aqui eu listei para vocês os 3 principais, vamos dizer assim, que esse aqui é o mais principal de todos, e os outros 2 eles aparecem ali comumente em uma eventual prova, às vezes em algumas questões, tá bom? Agora o que você precisa saber? Esse aqui é o etoxetano. Etoxetano, o nome, ele é bem comum. Eu quero que você identifique o nome oficial e o nome usual, tá bom? Esse aqui, o etoxetano, ele é o nome IUPAC. Quando a gente fala IUPAC, quer dizer que é o nome oficial. Eu quero que você observe. Sempre a cadeia menor, ela vai vir com o nome primeiro. Aqui nós temos a cadeia do mesmo tamanho, de 2 carbonos. Então não importa qual cadeia você vai pegar. Você pega uma cadeia X, qualquer aqui nesse caso, porque as 2 cadeias são iguais, e junta com o oxigênio. Quantos carbonos? 2. Então você pega prefixo para 2 carbonos, sufixo ox, porque é o oxigênio. Então fica etox. O que sobrou do outro lado já está sem o oxigênio, porque o oxigênio foi lançado na primeira cadeia. E aí aqui a gente tem um hidrocarboneto formado por 2 carbonos com ligações simples. Então a gente fala que é etano, et de 2 carbonos, antiligação simples, O de hidrocarboneto. Então nós colocamos aí 2 nomes. Por quê? Porque esse oxigênio aqui, como o tio Soneca falou, ele é um heteroátomo. O heteroátomo, ele separa cadeias. Então, como eu tenho 2 cadeias carbônicas, eu preciso também ter 2 nomes para essa cadeiazinha. Ok? Esse éter aqui, ele foi descoberto em 1842 aproximadamente, como anestésico geral do corpo. Então, nas mesas de cirurgia daquela época, usavam anestésico, que é o éter, no caso o etoxetano, para poder fazer a cirurgia. Só que devido a vários efeitos colaterais, foi sendo substituído ao longo dos anos por outros anestésicos nesse caso. Ok? Agora, o nome usual dele, você vê esse nome diretamente aí nas ruas, ou você vê esses nomes aí nos vestibulares, principalmente, está escrito aqui, ó, éter etílico. Poderia ser também éter dietílico. Por quê? Porque são 2 partes. Quando a gente termina em ílico aqui, é só um nome usual, tá bom? O éter, ele vai indicar a sua função. Lembra que na aula passada nós falamos do álcool etílico? Álcool etílico é formado por 2 carbonos. O final ílico, usual. Mas o nome da função vem antes, álcool. Aqui o nome da função está vindo antes também. Então eu já estou identificando para você como é a estrutura do composto. Álcool é diferente de éter. Ok? Olha só aqui, ó. Aqui nós temos o metoxterquibutano. Eu quero que você observe aqui. Ele é chamado de MTBE, que é um anti-explosivo da gasolina, tá bom? Eu quero que você identifique o seguinte. A menor cadeia é a de 1 carbono. Aqui tem apenas 1 carbono, aqui tem 4 carbonos. Esses 4 carbonos têm mais carbonos, então vai ser o segundo nome. Sempre o primeiro nome é da menor cadeia. Então temos aqui, ó, menor cadeia, 1 carbono. Juntando com oxigênio, metox. Met de 1 carbono, ox do oxigênio. Ok? Agora, no finalzinho aqui, nós temos um terc, ó. Um arranjamento de uma ramificação que chama terc-but. Terc-but. Só que como a cadeia aqui é um hidrocarboneto e não existe a ramificação IU, não existe o sufixo IU para éter, a gente coloca o terc-butano. Não existe tipo assim, ó, 3,4 dimetil. Nós falamos do arranjo todo e a gente demonstra o arranjo desse modo aqui. Esse MTBI, ele ajuda a não consumir a gasolina dentro do tanque, assim, de forma excessiva. Ele mantém ela mais pressionada dentro do tanque para que ela não se expanda muito e seja gasta muito facilmente. Então ela ajuda a você render mais o combustível no seu carro. E esse aqui é um grupo
que ele cai eventualmente em algumas provas. É chamado grupo epóxido, tá bom? Pode aparecer aqui sozinho, é chamado apenas de epóxido, ou pode estar ligado de diversas formas aqui, ó, cadeias para todos os lados, com substituição dos hidrogênios aqui. Então é chamado isso aí apenas de grupo epóxido, onde um oxigênio está ligado dentro de uma cadeia fechada a 2 carbonos, sempre a 2 carbonos, tá bom? Se tiver um grupo de oxigênio dentro de mais carbonos, não é epóxido, só assim que é epóxido, ok? Isso aí fica bem frisado para vocês, porque o que a gente falou para vocês são aquilo que é cobrado nas provas, ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre éter, né? Lembre-se do éter o átomo. Éter o átomo. Isso. E fiquem atentos aí, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que a gente vai estar à sua disposição para tentar te ajudar a entender melhor esse conteúdo, beleza? Evita cheirar éter etoxetano, né? Porque não vai fazer bem. Não vai fazer bem. Ele é anestesia, né? Então você vai ficar meio anestesiado aí, beleza? Até a próxima aula, galera. Se inscreve aí.